Olá amigos, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de Unona Vitória, Paraná, nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina e em São Mateus do Sul pelo canal 10 VHF. Sejam todos bem-vindos a este espaço cultural que nesta semana apresenta bate-papo com Moisés Viana, que é responsável pela pintura na reforma da Catedral de Unona Vitória, bem como com o padre Silvano, que vem para falar a respeito da história desta importante igreja local. Um instantinho só, estarei de volta. Pois bem, dando início ao primeiro bloco do programa de hoje, estou aqui ao lado do Moisés Viana, que é o responsável por essa fase bacana que nós estamos vivendo, porque haja vista a pintura aqui, a gente já consegue até ter uma ideia de como vai ficar a igreja. Vamos falar primeiramente disso, em que fase nós estamos da pintura. Bom, primeiro, Marcelo, nós estamos, no caso, a gente está removendo as tintas, né, e vendo o que tinha de histórico por baixo, né, da primeira pintura da igreja, no caso. Né? E esse trabalho, vocês já tinham, na tua profissão, há quanto tempo você atua? Já uns 40 anos aí. Já tinha tido a oportunidade desse resgate histórico? Em igrejas, alguma coisa sim, já fiz fora, né, daqui de União, né? E além de restaurar, a gente fez projetos, né, em Curitiba e pintamos umas igrejas lá. Né? Agora, vocês fazendo a raspagem, isso é interessante, vocês estão vendo aí que nós vemos várias camadas de pintura, né? Isso significa dizer que vocês não partiram de uma concepção de cor no projeto e deixaram para isso acontecer aqui dentro? Isso, a gente foi removendo a tinta para achar o que tinha de histórico, né? E o que vocês descobriram nessa raspagem? Quantas pinturas abaixo da camada, da última camada que nós tínhamos aqui? Pois olha, Marcelo, não foi contado assim, né? Mas eu acredito que tem umas 10 camadas de 10 tinta, camadas? Né? Pelo que a gente viu aí. E que técnica vocês usam para isso? É raspagem mesmo? Sim, a gente vai removendo com espátulas, com, né, alguns bisturis, né? E daí até uma parte aí foi usado um maçarico, né, próprio para isso, né? Essas 10 camadas, qual a mais te chamou a atenção e em qual ponto? Essa que apareceu ali, né, que é uns ornamentos da Santíssima Trindade, né, que é a primeira pintura da igreja, no caso, né? Isso que vai ser resgatado, né, que vai ser refeito, no caso. Essa Santíssima Trindade, então, nós podemos avisar aqui ao telespectador que nós estamos falando de uma pintura de 100 anos, haja vista a igreja ter essa idade, comemorou agora, em 2017, né? Isso. Então essa foi a primeira pintura, né, que a gente... Hoje nós temos a tinta que for, a cor que for, a qualidade que for. Nessa raspagem você descobriu alguma outra espécie de tinta, algum outro tipo de material que eles usavam na pintura? Exato. Até primeiramente foi dado, né, eu acredito que um fundo a base de cal, né, aquelas pinturas bem... Isso, antiga, né? Então, depois essa que apareceu, que é o ornamento da Santíssima Trindade, no caso, seria, vamos dizer, seria uma segunda pintura, no caso, mas que foi feito com ornamentos, no caso, né? Que é essa que a gente vai resgatar. Né? Vai resgatar. Então, na verdade, vocês fizeram uma eleição das 10 camadas aqui, sentaram, falaram com a Vânia, que é a responsável também, junto contigo aqui, a arquiteta, né? E falaram com o padre também, falamos, vamos recuperar essa, né? Porque dá para escolher, né? De tanta memória que tem. Vários pintores, né, que pintaram aí, então teve, acredito que uns 3 pintores que passaram aí, né, que fizeram... cada um no seu estilo, né? E vai ficar no altar a primeira pintura do caso da Santíssima Trindade. E daí no arco vai ser uma pintura do Bieberbach, né? Que já tinha. Né? Que é o azul que está ali. O azul. Então aquele azul que nós estamos mostrando agora, aquele azul não foram vocês aqui, os profissionais que pintaram. Aquilo lá, na verdade, emergiu, né?
Emergiu, esse já tinha, né? E aqui em relação, então, às partes históricas, onde vocês vão deixar o histórico são essas colunas e essa coluna frontal, é isso? Isso, esse arco, né? O arco ogival, no caso aqui, né? Tá. E aquele arco ogival pintado? Isso, lá em cima também, lá vai ficar, né? Vai ser recuperado Isso, também? vai ser recuperado como está. Aqui ele aparece bem, né? Então a gente vai refazer ele. Ótimo. Agora, para quem está aí tão ansioso quanto eu, para ver tudo pronto, né? Tanto é que eu vim aqui já xeretar, quanto tempo para concluir? Pois olha, Marcelo, acredito que uns 3 meses ainda, né? Essa parte aí. Então você acha que nesse fim de ano... Momentos, né? Acho que nesse fim de ano, no Natal, nós teremos a igreja... Já vai ter muita coisa para ver, né? Pronto, no caso. Tá. Bom, Moisés, eu gostaria de agradecer a tua explicação aqui nessa fase tão bacana da pintura, né? E no próximo bloco nós vamos bater um papo com ele, com o padre Silvano, que vai explicar um pouquinho que tem até uma sepultura aqui dentro. Tem. Então nós vamos saber disso no próximo bloco. Santinho só estarei de volta. Pois bem, já nesse segundo bloco, estou com o padre Silvano Surmat. Não vou errar o sobrenome do padre. Esse querido padre que está aqui, veio de São Mateus do Sul, né? Antes, né, de estar aqui, com essa missão de ajudar a coordenar a recuperação aqui da Catedral Sagrado Coração de Jesus, que tem uma curiosidade nessa data de gravação, né? Bom dia, padre. Qual que é essa curiosidade? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos da TV 1000. Exatamente no dia 15 de agosto do ano de 1926, ou seja, exatamente 91 anos atrás, foi rezada a primeira missa aqui na Igreja Sagrado Coração de Jesus, a missa de inauguração. Então hoje é um dia histórico para nós, nesse dia 15 de agosto de 2017. Então aquele desencontro nosso da gravação anterior, que nós separamos, tinha um propósito lá de cima, né? Nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito divino, né? E eu me sinto honrado em estar aqui nesse propósito divino, como jornalista, mas também como fiel, devoto Nossa Senhora Aparecida, para contar um pouquinho dessas curiosidades. Vamos falar dela, principalmente dela aqui, que parece que ela tem uma presença muito forte aqui dentro. Antes da Flor de Lis, tem a Nossa Senhora Aparecida, a sua marca aqui, né? Isso. Então nós, quando entramos na Igreja Catedral, a primeira imagem que nós podemos contemplar é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem gigante, no que a gente passa a porta principal olhando para cima. Nós não temos um registro preciso de quando essa imagem chegou, mas eu acredito, né, por pesquisas no livro Tombo, que é o livro que registra a história da Catedral, que ela estava presente já em 1929, quando o construtor da igreja, o André Petrelli, que ele acompanhou a construção da igreja desde a pedra fundamental até a inauguração da torre, ele doou um altar para ser colocada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em 1931, o livro Tombo registra que no dia 8 de dezembro, porque até 1953 o dia de Nossa Senhora Aparecida era 8 de dezembro, por ser Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então o livro diz: e celebrou-se com o costumeiro brilho a festa de Nossa Senhora da Conceição da Aparecida, a segunda padroeira da paróquia Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória. Se é uma festa com costumeiro brilho, então significa que Nossa Senhora Aparecida foi adotada logo no início como segunda padroeira. No dia 18 de junho desse ano, chegou na nossa Igreja Catedral a imagem oficial, vinda diretamente da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, passando pelas 24 paróquias da nossa diocese, a imagem peregrina, que na verdade ficou doada para a nossa catedral. E o bispo Dom Agenor decretou ela como segunda padroeira, não somente da paróquia catedral, mas também segunda padroeira de toda a diocese de União da Vitória. Então a diocese é do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora Aparecida. Isso por ocasião dos 300 anos que nós iremos celebrar no dia 12 de outubro, do encontro da sua imagem nas águas do Rio Paraíba. Agora tem uma outra imagem que não é tão religiosa, embora seja. Ela não é tão religiosa, que talvez esteja mais atrelada ao escotismo, né? Muitas pessoas falam da Flor de Lis dos escoteiros. Mas aqui tem uma presença da Flor de Lis que o Petrelli também pode ter identificado, é isso? Sim. Na restauração das pinturas, né, das colunas ao redor do presbitério,
Então o nosso pintor e restaurador, o Moisés Viana, com a sua equipe, removendo camada por camada de tintas, descobriu a flor de lis. As faixas com flor de lis, várias faixas em cada coluna. Depois, recentemente, nós fomos até a Praça Coronel Amazonas, ficamos contemplando a igreja, tentando ver se descobrimos algum detalhe importante na fachada da igreja. E descobrimos que nos 4 lados do alto da torre da igreja catedral temos a flor de lis, e também no centro, tem 2 colunas de janela em cada lado da torre principal, e bem no alto é encimada pela flor de lis. Na tradição católica, a flor de lis ela é símbolo da Santíssima Trindade e também da pureza de Nossa Senhora. Então, claro que a igreja ela é cristológica, mas ela também tem esse aspecto trinitário. Deus é um, mas ele é 3 pessoas. E a importância de Nossa Senhora, porque sem ela, talvez nós não teríamos a presença de Jesus, o Filho de Deus, que ela gerou durante 9 meses e deu de presente para a humanidade. Por isso, durante 2000 anos, a Igreja Católica tem uma devoção, isto é, uma veneração, uma admiração. Assim como muitas pessoas admiram os grandes patriarcas, o rei Davi, os grandes profetas, nós ainda colocamos como um lugar mais elevado ainda Maria, por ela ser a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Só que bacana, né? É por isso que eu vim, né? Que além de tentar colaborar com essa fase de quase estarmos concluindo, inclusive estive aqui quando desmontou, né? E volto agora quando está sendo quase terminada a montagem ou a remontagem. A gente traz tantas histórias aqui para o telespectador, interessantíssimas. E essa participação sua, Padre Silvano, aqui pode ser coincidente, mas tem uma característica particular sua, que é o interesse pelo passado. O senhor é antigo mobilista, inclusive, né? Gosta do carro antigo. Você acha que isso, de algum modo, te ajuda nessa atividade aqui? Eu acho que sim, né? Porque pelo fato de vir de um lugar chamado Rio Azul, que é minha terra natal, e lá existia uma igreja magnífica, uma igreja de madeira, com pinturas extraordinárias, e ela foi simplesmente demolida, foi vendida, foram construídas várias casas, inclusive algumas pinturas foram refeitas, mas depois o pessoal pintou por cima e estragaram, né? E aquilo, vendo a crítica, sobretudo das pessoas mais antigas daquela atitude, aquilo despertou talvez naquele momento o interesse de preservar, de guardar viva as coisas mais antigas, sobretudo referentes à igreja. Depois, quando eu fiquei padre, né, eu já fui para Porto Vitória, minha primeira paróquia, cheguei lá em janeiro de 91, e lá se encontrava um magnífico altar, que inclusive algumas pessoas já tinham cogitado de tirar, colocar ele fora e fazer um presbitério mais moderno. Eu descobri que aquele altar estava caindo, eu até brinquei com as pessoas que a gente iria tirar, jogar fora, mas era uma brincadeira. Na verdade, precisamos remover para fazer uma base sólida de concreto, né, para que esse altar nunca mais caísse. E agora venho descobrir que esse altar era o antigo altar da Igreja Catedral. Então ele hoje se encontra em Porto Vitória. Depois, quando fui para Antônio Linto, né, em 98, lá existiam 2 igrejas belíssimas, né, uma das quais infelizmente teve que ser demolida, né, que é a Igreja Matriz São José, porque ela tinha problemas estruturais gravíssimos, né. E a magnífica igreja de Nossa Senhora dos Corais, como ela é conhecida, que é de 1902, ampliada em 1913, e que é talvez a igreja mais bonita do estilo bizantino no Brasil inteiro. Depois, em 2007, início de 2007, fui a São Mateus, uma igreja magnífica, né, com pinturas, obras de arte, e eu vi lá também muita coisa tinha sido jogada fora, né. E depois, agora 1 ano e 4 meses atrás, então a gente recebeu a incumbência do bispo Dom Agenor de vir aqui na catedral, então para continuar as obras, mas eu quando cheguei aqui disse, nós precisamos restaurar, porque é uma igreja neogótica, é a única igreja do Paraná que foi construída pelo governo do estado. Ela marca também o fim de um conflito histórico, né, que é a Guerra do Contestado. Ela marca também um ponto de espiritualidade do nosso povo. A catedral, ela é com certeza um dos cartões postais mais visitados, mais fotografados, justamente porque está no centro da cidade. E durante 100 anos da sua história, muitas reformas foram feitas, né? E quando se faz uma reforma, se joga fora a forma antiga, né?
Então, por isso nós descobrimos pinturas antigas, outras foram infelizmente destruídas. Começamos a primeira gesto nosso, né, foi abrir a igreja, que estava fechada há praticamente 5 anos, mesmo com uma situação precária que ela estava, com muitas goteiras, muitos problemas estruturais por serviços mal feitos. Depois recuperamos os bancos, então nós fomos lá na igreja do seminário, pegamos os bancos, trouxemos de volta. Depois também nós colocamos o piso, né, de tacos, de embuia, recuperando assim grande parte da nossa história. Ainda falta, né, o corredor central, que vai ser de ladrilho hidráulico, estamos ainda aguardando a finalização de alguns trabalhos. Estamos também já com o presbitério praticamente pronto, né, com granito preto, um trabalho muito bonito que foi feito. E também com a equipe do Moisés Viana estamos fazendo a restauração das pinturas antigas, das primeiras pinturas ornamentais que a nossa igreja recebeu, eu acredito ali por volta do início da década de 30. Agora, uma das coisas que as pessoas não sabem é que a catedral tem a história da cátedra e a catedral, e isso aprendi contigo. Vamos explicar para o meu telespectador. Então, até o dia 6 de março de 1977 era Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus. Naquele dia foi ordenado o primeiro bispo de União da Vitória, Dom Walter Michel Ebeger, e foi introduzida na igreja a cátedra. A cátedra literalmente quer dizer cadeira. Então a Igreja Matriz deixou de ser Igreja Matriz para se tornar Igreja Catedral, ou seja, a igreja que contém a cátedra, a cadeira do bispo. E assim, por extensão, ela se torna a igreja mãe de todas as 25 paróquias da nossa diocese. Outra coisa que poucas pessoas sabem, que não é só a cadeira do bispo que tem aqui não, né? Tem um outro lugar que é um costume católico, né? Isso. Então, quando a gente visita as antigas basílicas de Roma, nós vamos encontrar a sepultura dos papas, todas elas dentro das basílicas. São Paulo fora dos muros, Santa Maria Maior, São João do Latrão, que é a catedral oficial do Papa, onde está a cátedra do Papa, e a igreja São Pedro, onde hoje o Papa reside ao seu lado, né? E nas grandes catedrais pelo mundo afora nós vamos encontrar muitas sepulturas do bispo, né? A tradição católica então pede que o bispo seja sepultado na sua igreja. Então nós já fizemos, está pronta, né, a sepultura para os bispos que estiverem por aqui quando falecerem. E claro, também será a sepultura do nosso querido Dom Walter, que ainda esperamos que ele viva mais anos, né? Não usa, né? Claro. Mas nós temos 2 sepulturas preparadas na capela lateral do lado direito. Então, quando chegar a hora que Deus o chamar, então o seu lugar já está preparado. Bom, quanto tempo leva para concluir a reforma? Olha, é difícil prever porque agora nós dependemos de recursos econômicos, né? Então, só para ter uma ideia, esse ano, né, desde 1º de janeiro até agora, nós já tivemos um investimento de R$180 mil, somente aqui na parte de dentro da igreja, né? Isso que já recebemos muitas doações, a comunidade está bem empenhada. Atualmente temos ainda um débito de R$43 mil, que esperamos saldar até o final do mês. E a gente acredita que vai ser possível isso. E assim que pagarmos esse débito, então o próximo passo será a colocação do piso dos corredores centrais da igreja. Quando isso estiver pronto, né, praticamente podemos dizer que a catedral já estará pronta para o uso de casamentos e outros eventos religiosos mais importantes. As pinturas, as restaurações das pinturas do presbitério, elas vão acontecendo naturalmente, conforme o trabalho vai exigindo, né? Bom, Padre Silvano, nos encaminhando para o final da nossa entrevista, obviamente eu tenho uma queixa disso tudo, mas é uma queixa tão particular porque eu acho que, assim como o senhor bem observou, eu analiso lá a cúpula central, da torre central, com uma lamentação enorme, porque é uma reforma mesmo e não uma restauração que foi feita. Então eu queria, antes de finalizar, entender se as do lado, as 2 laterais, vão ficar como estão, ou a do meio vai virar como é a do lado, vão tentar recuperar como era a forma original, ou se as do lado vão acabar acompanhando a central.
Não, do lado não se pode mexer, né? Aliás, a central nunca deveria ter sido mexida, justamente, né? É minha lamentação. Sim. Não só tua, né, como a minha, mas eu nem gosto de tocar nesse assunto. Mas eu sou jornalista, eu preciso falar. Isso quando eu vi que foi retirada essa cúpula, né, eu fiquei muito triste, né? Eu estava em São Mateus do Sul, fiquei profundamente entristecido porque ali foi jogado fora um pedaço grande da história, além de uma verdadeira obra de arte, né? Com certeza. E não tem como voltar, sobrepor? Olha... Depois que reformar, não se assusta. Não, sim. Com o mesmo material, eu acredito que seja impossível, mas nós estamos fazendo um estudo, né, com arquiteta, com os engenheiros. Então hoje existem materiais modernos, né, que vão imitar perfeitamente aquilo que foi jogado fora. E claro que nós temos o plano de resgatarem a cúpula, voltar a ser exatamente como era antigamente. E eu quero estar junto nessa campanha, tá certo? Eu quero estar aqui fazendo a gravação da reinauguração da cúpula original. Olha, Padre Silvano, nessas ações de vocês, eu falo que em nome da TV 1000, sempre o canal aqui à disposição, usem mesmo, abusem disso, para que a gente possa acelerar e até dar um maior conforto aí na divulgação, para que se arrecade o necessário para a gente concluir. E do meu programa, sempre à disposição a câmera e o microfone. Foi um prazer encontrar o amigo. Tá bom, Marcelo, agradeço muito, né, também todos os meios de comunicação aqui das nossas gêmeas do Iguaçu que estão levando as informações daquilo que está acontecendo, né, e sobretudo agradecer a comunidade. Nós temos somente que agradecer porque o povo é muito generoso e claro que as pessoas têm muito mais pressa do que eu, né? Mas nós estamos respeitando os tempos, estamos respeitando também os projetos e tudo aquilo que deve acontecer para que nós não possamos mais errar, porque durante 100 anos, não foi só na última reforma, muitas outras reformas também foram mal sucedidas, né? Então, para nós, sobretudo, mudarmos a consciência. União da Vitória, nós temos muitas obras de arte, muitas construções antigas que foram destruídas, né? Lembrando o Hotel Paraná, que ficava aqui do lado, que também era uma obra do governo do Paraná. Temos a Ponte da Estrada de Ferro, temos a Praça Coronel Amazonas, temos a antiga prefeitura, o Colégio Serapião, vários outros edifícios, várias igrejas ainda que estão de pé, né, principalmente igrejas ucranianas. Então nós devemos pensar de maneira diferente, criar uma nova cultura em Porto União da Vitória, porque um povo sem passado, sem preservar o que eu acredito que não vai ter um futuro muito promissor. Com certeza. Disse tudo, padre. Foi um prazer reencontrá-lo. E olha, só para fechar, eu quero falar a respeito até da recuperação da igreja de Barreiros. Por fora já tem tinta. Você colaborou também, assim como colabora aqui. Que bacana, uma notícia que eu trouxe. Foi concluída a pintura externa semana passada. E a gente tem que se unir mesmo para isso, para reformar para recuperar nossa história. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Vocês ficam com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.